Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do SantaCast Direto na Causa, o podcast que não trata só os sintomas e sim a causa. Eu sou o Glauco. E eu sou o Júlio. E hoje, pessoal, esse episódio é para você, menina, adolescente, mulher, que é algo assim, é um evento extraordinário, né, Júlio? E pai, qual que é o tema? E pai também. E pai também. Pai de menina, assim como eu e o Júlio, né? Sim, com certeza. E qual que é o tema de hoje, Júlio? Secreção vaginal, corrimento frequente. O que precisa ser tratado e o que não. E temos uma convidada especial, né, Glauco? Sim. Doutora Helenice Taglietta, ginecologista, que vai compartilhar aqui com a gente o conhecimento e a experiência dela. Doutora, seja bem-vindo, a sala é nossa. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês, né? E o que vocês forem tendo dúvidas, estamos aqui para esclarecê-las. Perfeito, doutor. Obrigado novamente. A você, doutora. E a dúvida que a gente começa, doutora, é o seguinte. O pessoal começa, acredito que uma dúvida das mulheres é: estou com coceira na vagina. E agora? Estou com corrimento vaginal, o que pode ser e quais os tipos, doutora? Bom, vamos lá, vamos por partes. Secreção vaginal, né, de uma forma geral, toda mulher tem, né? É muito comum o paciente chegar no consultório e falar assim: doutora, já fui em vários médicos, em vários ginecologistas e ninguém resolve meu problema. Já tomei várias medicações, já usei pomadas e nada resolve. Aí eu brinco com elas, eu falo: que bom que não resolveu, porque não é para resolver mesmo, né? A vagina ela tem que ser úmida. Ela não pode ser seca. Um pouco de secreção sempre tem que ter. Mulheres têm algumas têm mais, outras têm menos, né? Quando que a vagina torna-se seca? Quando a paciente entra na menopausa. E aí, ela se arrepende das reclamações que faziam no passado, né? Que daí vem todo um sofrimento por conta do ressecamento vaginal. Bom, o que é uma secreção? Quando a gente precisa tratar? Uma secreção fisiológica é aquela que é transparente ou branquinha, que não tem cheiro, não coça, não tem odor, né? Tem um odor característico da vagina de toda mulher. Até brinco com as pacientes, né? A vagina, ela não tem que ser perfumada. A vagina tem que ter cheiro de vagina, né? E quanto mais você tenta deixar ela perfumada, seja com produtos, hidratantes perfumados, perfume vaginal. Aqueles lenços umedecidos. Lenço umedecido, sabonete com cheiro. Né? A doutora falando do cheiro, me lembra quando vem a matéria-prima. A gente olha lá, odor característico. Tipo... Sim! Né? Sim, odor característico. Sim. Eu lembrei, né? Boa, é? Sim, exatamente. Então tem que ter o cheiro, né? Da vagina. E quando começa a ter essa coceira, temos que ver que tipo de coceira que é essa. Coça com uma certa frequência, tem episódios, momentos do ciclo menstrual que tem a coceira, ou não, ou é direto, e começa a aparecer um corrimento diferente do que a gente fala, que é o normal, o fisiológico, né? Aí são momentos que a gente tem que intervir, tem que tratar. Então, enquanto está naquela secreção que... transparente, branquinha, que não coça, tem dia que tá mais, tem dia que tá menos, que deixa assim a calcinha úmida, é uma secreção fisiológica, não precisa de tratamento, né? Até eu falo para os pacientes, evite ficar usando aqueles protetores diários, porque vai deixar mais úmida ainda. Ah, doutora, mas me incomoda, a calcinha fica molhada. Troca a calcinha se for possível e evita, porque quanto mais você abafa, você vai pior fica, você vai ter mais um desequilíbrio da flora vaginal, que daí a gente vou explicando aí para vocês no decorrer perfeito. do assunto. Legal. Só uma coisa, doutora, você falou de ficar fechada, né? Vamos dizer assim. E quando dorme, é melhor dormir com calcinha, sem calcinha? Boa pergunta. Né? Sim. A gente tem que deixar ventilar. Ventila. Ar. A gente não precisa de ar. Respira. Exatamente. Tem que ventilar. A vagina tem que ser ventilada. Então, o ideal é, chegou em casa, fica sem calcinha.
Lógico, né? Ainda mais quando tá uma adolescente, tem o pai, né? Às vezes tá com uma camisola, tudo bem, então fica com uma calcinha mais folgada, de algodãozinho. E a hora que for dormir, de preferência sem calcinha, para ventilar. Que eu já uso o dia inteiro. Exatamente. Eu sempre vi, né, com companheiras, né, que a gente tem ao longo da vida, colegas, tudo, essa questão de usar muito jeans influencia? Muito, muito. Pensa, né, mito isso aí? É verdade? Eu já ouvi, Não, já é ouvi curiosidade Não. minha sobre como homem, jeans. né? É verdade, é verdade. Inclusive, a gente fala para as adolescentes que usam roupas muito apertadas, né? Calças muito apertadas, ou então mulheres que estão no ambiente de trabalho, que tem que colocar um uniforme, que o tecido é mais quente, ou a roupa tem que ser mais justinha. Isso prejudica sim, né? Isso aumenta, deixa a região genital mais abafada, alterando o pH e tendo uma secreção mais intensa. Perfeito. E doutora, quando a gente fala de adolescente, não sei o caso no consultório, se a doutora, qual que é a idade geralmente que a doutora atende assim dos pacientes? Você tem uma ideia de faixa etária? Desde bebê até idosa. Você acredita que os adolescentes de hoje têm mais informação, principalmente as meninas, né? Como é esse tema, elas estão mais informadas sobre essas secreções, sobre coceira? O que você como Chega no consultório mais informado. mais informado ou não menos desinformado? Porque é tanta informação Olha, gente, que é mais desinformação, né, do que informação. eu falo assim, a mídia, até um certo ponto, é muito bom e, por outro lado, não. Porque às vezes começa a colocar informações, né, que as pacientes as mulheres acabam se perdendo no assunto, né? Então, assim, às vezes tem umas que chegam mais perdida do que tudo, né? Que não sabe realmente, não conhece o seu corpo e não sabe o que é algo normal, o que não é. E tem outras que chegam com a gente bombardeando de perguntas, de informações, mas que não faz sentido naquele contexto. Às né? vezes vê algum vídeo e fala assim, ai doutora, que eu vi fulano falando. Você fala, Exatamente. desculpa, calma. Eu preciso saber quem Exatamente. é o fulano. E não só nessa questão de secreção, né, vaginal, Sim. mas em outros contextos, na ginecologia. Ah, doutora, porque assim, tá acontecendo isso, e eu vi na mídia que é isso, então eu queria que a senhora fizesse isso. Eu falo, calma. Respira. Respira para calma. Vamos lá. O que você está Vamos sentindo? Vamos acalmar o coração. E aí a gente vai vendo o que precisa ser feito, né? Mas muitas vezes, hoje é muito comum a gente chegar, os pacientes chegam, a gente é bombardeado de perguntas, de informações que não teriam necessidade se a mídia não disponibilizasse tantas coisas que as pacientes acabam misturando, né? Se perdendo. E a mãe vai junto com o adolescente, por exemplo, a mãe também vai desinformada também, ou a mãe tem conhecimento ou não tem conhecimento sobre o assunto? Ai, a maioria das mães não tem. E eu até brinco com as mães, né? Assim, muitas vezes, principalmente adolescente, que é uma fase mais difícil na ginecologia, né? A preocupação da mãe, né? A preocupação é engravidar, né, doutora? Não é nem... Eu não ia falar isso logo de cara. Mas exatamente. Então, eu brinco assim com a mãe. Mãe, você quer deixar, né, sua filha mais à vontade? Não, doutora, ela é uma adolescente. Eu falo, isso não tem problema. Aí eu olho para a cara da paciente, a gente já pesca no ar, né? Que a paciente quer ficar sozinha, ou se não quer. Exatamente. Tem um botãozinho para apertar a bomba de fumaça, posso sumir daqui. E às vezes nem ela nunca realmente teve relação, e a preocupação da mãe é essa, já teve relação, não teve. Não, às vezes ela quer se conhecer, né, ter as informações de uma pessoa habilitada para isso, né, e às vezes na frente da mãe e do pai fica envergonhada. Isso é difícil, a mãe que ainda tem aquele tabu, ainda é muito difícil a mãe e a filha que Conversar. Exatamente, ainda é muito difícil. Tá melhorando. E o mas pai é de difícil. menina, doutora? Os solteirões, né? O viúvo, ou aquele que cuida, é mãe e pai ao mesmo tempo, né? Olha, é bem difícil, porque o pai, muitas vezes, ele não consegue ter, principalmente na nossa frente, não sei como é em casa, né? Mas na nossa frente, principalmente, ele não... Só fala assim, ó, doutora, eu trouxe aqui porque minha filha
falou que tá com um pouco de secreção e pronto. E Ou, acabou. acabou. Ele não conversa com a filha, não tem esse diálogo. Não. E se fosse pra você dar uma dica pro pessoal de casa, pessoal, pros pais, aí como ele falou, solteirões, tenha diálogo, conversa. Eu sei que parece difícil, mas tem que quebrar isso, né, doutora? Vocês não estão conversando comigo? Sim, com certeza. tem Eu já tô que aprendendo conversar. coisas aqui. Não, eu lembro que eu fui numa aula de logosofia e falava, eu lembro que a pedagoga falava assim, vocês que serão pais novos, né? Como moldar essa argila para o mundo? Como preparar, orientar? Então a resposta é ter diálogo. Diálogo. Deixar Tanto esse do lado homem quanto da mulher, não só do homem. Eu Né? falo para as pacientes, seus melhores amigos são seus pais. Que legal, doutora. Então, você tem que conversar com eles. E muitas vezes eles vão saber te dar informações porque te conhecem melhor, né? Sabe qual é a sua real necessidade, conhece você como pessoa, diferente do profissional que está ali do outro lado, muitas vezes vendo adolescente a primeira vez na vida, né? E acaba passando algumas informações muito técnicas. E a mãe já conhece, né? O pai já conhece, então tem que ter o diálogo. Diálogo é a base de tudo. Em tudo na vida, né? Com certeza. E quando ele deixa a filha, né? Volta, aí vamos ter a próxima consulta. Tem uma melhora, um acompanhamento com o pai ajudando, orientando, ou não? O pai fica... O pai ainda tem uma certa ausência, né? um certo tabu aí. E às vezes a paciente usou errado, doutora, algum medicamento, alguma coisa, ou nem usou, nem fez o tratamento adequado. Exatamente. Não deu continuidade ao tratamento. Porque muitas vezes o pai também se sente... tem vergonha, não se sente à vontade, né? Ou às vezes, muitas vezes sabe ou não sabe como usar, mas tem aquele tabu e não explica para a filha. E é complicado a gente pensar no ser humano, né, doutora Glauco? A gente não nasce com um manual de instruções dizendo o que a gente tem que fazer. Mas a gente ir se autoconhecendo, a gente sempre fala aqui, né? Se autoconhecer é muito importante, né? Sim. Se eu me conheço, eu consigo até orientar a outra... o meu filha, de uma forma melhor, né? Com certeza, exatamente. Ô, doutora, e quando a gente fala sobre essas, vamos dizer assim, infecções vaginais, a gente comenta sobre candidíase e vaginose. Essas são as mais frequentes, doutor, ou tem outras? Existem 10 tipos, 20 tipos, ou são só duas? Não, tem muitos tipos de infecções. Divino eu achava pai que eram eterno. só duas, doutor. Não, e é engraçado. Eu fui aqui assim, nossa, eu Eu estudei falo que bastante. eu aprendi que agora uma mulher, você tem que olhar, ela é uma explosão, assim, um monte de eventos ocorrendo. Ou seja, tem mais coisas. É uma galáxia. Detalhes. É o universo. Sim. Caramba, doutor. Meu marido brinca assim comigo, né? Eunice, como mulher é um bicho esquisito, né? Eu falo, por quê, meu amor? Como que a mulher sangra todo mês e não morre? E não morre. Nossa, essa Um pouco machista, essa sabe? Ele foi... E olha que ele não é machista. Não, caramba. Você já fez essa piada também, vai? Que assim. Eu ouvi uma vez, doutora, Percado, depois eu volto a palavra, mas falando assim, que mulher é igual vagalume, só sossega no tapa. Que horror. Choro, piadas machistas. Tá no... Dá uma mudada aí, você vai ver. Coisa horror. Coisa horrorosa. Sim. E é verdade, a mulher, ela é uma caixinha de surpresa, né? Como que algo pode sangrar todo mês, muitas vezes em grande quantidade, tá ali, firme e forte, né? Então, realmente, a mulher, ela é uma caixinha de surpresa, sempre terá descobertas novas, né? E com relação às infecções que você me perguntou, existem vários tipos de infecções. Vários. As mais comuns, sim. Candidíase e a vaginose, né? Tem mulheres, a gente observa assim, quem costuma ter muita candidíase, dificilmente ao longo da vida vai ter uma vaginose. E vice-versa. Mas por quê? Isso por conta da flora vaginal de cada mulher. A gente brinca que a flora, né, ela é composta por bactérias, fungos, por isso que não pode ser seca a vagina, por conta desses micro-organismos que são fisiológicos, né, tem que estar presente na flora vaginal. Então, é o que eu falo, não pode também limpar demais, porque você vai destruir essa flora. Então, você
de preferência, assim, não ficar toda vez que limpar, não precisa ficar passando sabonete sempre, passa uma água, vai passar sabonete? Vai, mas tem que saber o sabonete apropriado para cada uma, né? Para você acabar não limpando demais. Então, assim, o que que é uma infecção genital? É quando a gente tem um desequilíbrio da flora, acabam essas bactérias ou fungos proliferando com uma intensidade mais rápida, e aí temos as infecções, como, por exemplo, a cândida e a vaginose. A candidíase, geralmente, ela é provocada pela Candida albicans e a vaginose pela Gardnerella vaginalis. Um é um fungo e a Doutora, Gardnerella... desculpa, eu tô rindo, sabe por quê? Parece que o nome esse do Harry Potter. Poderes, sabe que a Maria Spectrum Patronum. magia! Pá! Pior que parece, meu do nome. céu. Aí a doutora falou, fica assim, meu Deus, é o Harry Na minha cabeça Potter. começou a fazer isso é um poder, é uma magia. Isso é nada de magia. Cruzes. Desculpa, a doutora não podia perder a piada. Não podia. E tem outras, né? Com os nomes também sim. bem Doutor, e interessantes. você tem ideia quantas, assim, desculpa a minha curiosidade de cortar, doutora. Eu coloquei 2 aqui, eu achei que eram só 2, não tem mais, tipo assim. São diversas. Diversas, Tem doutora. Não muitas, tem nem muitas. como Não, catalogar, tem tipo, muitas. 200, 300, não. Só não tem. de, assim, candidíase e a vaginose, e são as mais frequentes, né? E depois temos também outras, que a gente considera também que são as infecções sexualmente transmissíveis, né? Tá. São as ISTs que a gente fala. Que daí temos diversas também, como a tricomoníase, micoplasma, clamídia. Entendi. Que daí são outras realmente que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? E tá sempre associando o tratamento com o parceiro. Perfeito, doutora, perfeito. Mas, Não sei, tá, voltando, continua, doutora. nós Cortei você nos nomes, né? O nome foi... Tá, e aí a Cândida albicans e a outra, a vaginose, qual que é? Gardnerella vaginalis. Que nome Gardnerella esquisito, meu vaginalis. Deus. Eu vou ter que escrever e treinar depois pra falar isso aí. Qual que é pior, doutora? Ou tem, assim... Depende do que você chama de pior. não sei, eu fui aqui... Não, eu fico imaginando, eu sou homem, né? Fico pensando, né? A mulher deve ser um desconforto. Sim. Com Muito, certeza. muito grande, né? Sim. Como viver com isso? Isso que eu fico pensando. Sim, por exemplo, a Cândida tem sintomas, eu particularmente acho assim, como mulher, que eu acho que a Cândida é mais desconfortável do que a vaginose. Porque a Cândida você tem uma coceira vaginal, que os pacientes até falam, doutora, dá vontade de pegar uma bucha vegetal e passar, de tanto que coça. E realmente... E a tendência é piorar a coceira se não faz nada. Quanto mais tempo você demora para procurar o seu médico, a coceira intensifica. Ela não vai resolver sozinha. Ô, doutora, Ela e você já pegou caso de mulheres assim que tá num grau, vamos dizer já, assim, nível... já porque assim, muitos... Eu tenho mais casos assim, principalmente senhoras, né? Que tem aquele Entendi. bloqueio de ir ao médico... principalmente as senhoras que têm também diabetes, que é um fator de risco para ter episódios mais recorrentes de candidíase. Então, a candidíase tem essa coceira que é muito incômodo. Deve ser horrível. Muito incômodo. Deve ser horrível isso. A mulher não queixa tanto assim, o corrimento incomoda, mas a coceira é o que incomoda mais. Já na vaginose, você não tem essa coceira, mas você tem um odor característico. bem desagradável. Esse que é o famoso cheiro de Peixe podre. É exatamente. mesmo, doutora? Cheiro... E tem um cheiro... Meu Deus. E, doutora, mesmo com a roupa... Quem tá... assim, louco. se tiver num grau mais acentuado, quem tá do lado pode sentir o cheiro, né? Mas a mulher em si, ela já sente. Às vezes nem a pessoa ao lado tá sentindo, mas ela sente. Porque realmente exala um cheiro característico de peixe podre mesmo. Isso, bactéria também... Imunidade também pega, doutora? Pega. A questão da imunidade também interfere nessas... Sim. Eu falo que são hábitos diários e uma coisa vai puxando a outra. Ela falou que causa tudo isso. Então, assim, alimentação, o estresse. O estresse é... Então, quando as pacientes falam, doutora, eu quero alguma coisa para não ter mais. Eu falei, tá bom, então você nunca mais pode ficar estressada,
na sua vida. Que jeito. Que cápsula é essa, doutora? Pra tirar... Então, quando alguém inventar uma cápsula assim, Nesse planeta, A gente brincou no episódio, uma cápsula de emagrecer. Tu toma... enxuga. Será que quem inventar essa tá... Não. Aí fica milionário mesmo. Fica, fica. Não, é bipa, pastria e vai embora. Mas isso, nossa, doutora, então o cheiro... O cheiro é bem característico. E isso acaba... E muitas mulheres, quando acabam tendo uma vaginose, só acabam procurando o ginecologista quando o cheiro tá bem intenso. E aí aumenta mais o estresse, porque se eu tô desconfortando o emocional dela, deve ficar a parte abalado. social, que ela evita... Até de sair de casa, né? A parte social dela é afetada também. Sim. E a Cândida... Relacionamento com o parceiro. Sem sombra de dúvida. E isso dá um certo desconforto, né? E até perguntar, doutor, e o parceiro, como é que fica? Vai se cuidar, sua fedida? Tem de tudo. Tem homem que fala, pô, eu tô falando, porque às vezes tem gente que é meio xarope. Infelizmente, é tem homens homem assim da idade da pedra ainda. Meu O nosso avô, quando a gente utilizou o primeiro desodorante, ele falou, que é isso? Homem não usa. Homem não usa isso. Homem tem que fumar, homem tem que andar de cavalo. Caramba, calma aí. Imagina onde ele Ai, eu sou um homem sensível. Ele ia deserdar, gente. Exatamente. Desculpa, avô. Deus o tem. Mas é bem assim. Tem muitos homens que são assim. Então, acham que a culpa sempre é da mulher. Ela que traiu, ela foi pegar isso fora de casa e tá levando para casa. E como tem homens também que entendem, são companheiros, compreensíveis, né? Essa mulher pode se sentir rejeitada. E rejeição Exatamente. É um sentimento... Olha, gente, mas eu já vi até relatos assim de mulheres no consultório que chega para uma consulta de rotina. Tá tudo bem? Doutora, tá. Ela relata, tem uma secreção, mas tá tudo certo. Eu falo, então tá bom, então vamos lá, vamos examinar. Na hora que eu olho, assim, eu brinco que ginecologista não sente mais no cheiro, né? Porque a gente já tá tão habituado. Já foi. E quando examina, vê, porque tem características da secreção de uma vaginose. E eu falo, mas a senhora não percebeu que tá com uma secreção mais intensa, que tá com, né, não percebeu um cheiro mais intenso? Ah, não, doutora. Gente, vou falar uma coisa Pode assim, falar. mas... Fica à vontade, doutora. Saúde, manda bala. Sem coração peludo. Manda bala. Doutora, mas não mexe nisso. Mas por quê, né? Tem que tratar. Não, doutora, meu marido gosta. Ele fala que tem um cheiro assim forte, que isso acaba excitando ele. Gente, eu falo assim... Hábitos peculiares. Vamos Hábitos peculiares a gente respeita, tudo bem. Vamos... Nossa. Gente... Desculpa. Não tem... Desculpa. Pelo amor de Deus. Calma. Até arrepia. Tem homem que gosta. Lógico, e graças a Deus, isso não é o mais comum. Olha, sabe, tá me lembrando uma conversa de boteco que é cada um tem a tampa da sua panela. Fica tranquilo, você vai ter a tampa da sua panela. Eu falo assim, o que é um distúrbio no casal de relacionamento, né? Principalmente essa parte sexual. Se os dois estão ali, estão curtindo, né? Essa questão, tá tudo certo. Tá feliz, doutora? Tá valendo? Tá tudo certo, entendeu? Como também já teve situações... Eu brinco que ginecologista... todo ginecologista tinha que escrever um livro, né? Porque são cada pérolas. E a gente tem que fazer cara de paisagem, né? Não, tá bom, então. Eu vou passar só... Rainona, né? Tipo, não, tá tudo certo. Então eu vou passar algo assim, só para dar uma aliviada um pouquinho, mas vai continuar com um cheirinho, né? A gente tenta dar uma contornada, porque também não pode ficar aquilo ali, porque senão uma doença puxa a outra, tem aquele desequilíbrio e vai afetando a flora vaginal, acaba sendo uma porta de entrada para outras bactérias, né? E, enfim, então a gente tem que também, não pode deixar assim não tratar. E aí essa paciente, você falou o quê? Tá bom, tranquilo. Não, capaz ainda do jovem ir lá. Doutor, você que falou que você fez? Agora a gente não tem conexão. Exatamente. Exatamente. E onde pode levar se não tratar? Nem tanto uma quanto a outra. Assim, a candidíase, a mulher não aguenta, né? Não aguenta. A coceira, mas porque aí... coça muito. Agora, do odor,
eu explico, falo, olha, eu entendo, né? Eu acho que cada casal tem o seu fetiche, enfim, tá tudo certo. E tá tudo bem. A gente tem sobre que isso, respeitar. tá tudo bem. Mas nesse momento a gente precisa usar uma medicação, porque não pode ficar assim, porque senão isso daí pode cada vez mais ir agravando, aparecer outras infecções associadas e ter algumas complicações mais sérias, né? Então, por exemplo, doutora, candidíase vem mais coceira. Coceira. Vaginose, vem O odor. É o que elas mais queixam, né? Aí o corrimento em si, a secreção, como que é? Isso que eu ia te perguntar agora. Da candidíase, parece literalmente uma coalhada. É uma secreção branca, que parece uma coalhada, parecendo uns grumos mesmo, né? Já a vaginose bacteriana é uma secreção mais fluida e amarelada. Ou esverdeada. Geralmente é mais amarelada. Quando está esverdeada, pode ter alguma outra infecção associada também. Mas tem casos de paciente com secreção amarelada, não é fluida, tem grumos, tem odor e tem coceira. Ficou completo, o pacote completo. Pacote Vai, completo. Eu não quero álcool, não, é álcool, gasolina. híbrido, elétrico, tudo. Exatamente. Aí a gente fala que é uma secreção mista, né? Ela está concomitantemente com uma vaginose e uma candidíase. Mas e como que essa mulher aguenta, Então, doutora? é isso que eu falo pra doutora, que Como você que ela conversou com a doutora, essa questão, e a consequência de se não cuidar, o que internamente, não o que aguenta. não, É. não, Não é do possível, odor, não, porque sim, não é vamos possível. supor, se essa paciente fala, eu não vou tirar, não vou tratar, vou levar minha vida assim, porque o meu marido gosta, e ela vai deixar... É uma porta, como você tem um desequilíbrio da flora, né? É uma porta de entrada para outras infecções. Então, pode ter ascensão de bactérias da vagina e para dentro do colo do útero, para o útero, e a gente ir para a região pélvica, que daí a gente passa a ter as doenças inflamatórias pélvicas, né? Que às vezes pode evoluir para um abscesso tubovariano, tem que internar, às vezes fazer cirurgia. Nossa. E aproveitando até, doutora, que eu acredito que, vamos supor, se tem homens ouvindo a gente aqui, com certeza vai perguntar, e eu, doutora, nessa? Eu tenho relação com a minha mulher, ela não quer cuidar disso, tudo bem, eu gosto do sabor. Eu brinco Mas o assim. que acontece com esse Do homem? sabor, você foi Você foi danado, sabor, hein? odor. Sabor, você foi danado, hein? Mas Eu não sei assim, se é sabor. Gente Seu poluída. não, mas eu ia falar, né? Mas tem. Desculpa, Gente, eu doutora, vou que- abandonar o barco. Sai da sala. Mas tem Glauco, sai da sala. Eita, putinho, sai da sala. Gente. Ai, doutora, sério. Mas o homem, Aline, tá até eu tô chorando. chorando de rir, desculpa. Mas que engraçado. Não. É que você zoou sabor, odor. Não tem como perder. Mas enfim, os dois, odor e sabor. Doutora, meu marido gosta, tem um gosto meio azedinho. Ai. Falo, bom, aí eu já não sei porque eu nunca experimentei. Tamarino. É tamarindo ou tamarindo? Não sei. Tem uma não sei. isso é azedo. Não, mas Deixa, doutor, seu- Mas assim, doutor, É um porque o homem- pessoal não tá vendo, né? Mas os bastidores aqui, Tá, o tá, o pessoal pessoal Tá se divertindo assim com a gente. E eu tô até chorando de novo, tem que parar de chorar aqui. Ô, doutora, mas assim, ir pro homem, por exemplo, o homem ele vai ficar encanado assim, ai, isso vai passar pra mim, eu vou ter algum problema. Porque eu via muito que o homem passa uma bactéria pra mulher que depois ele tem que tomar um medicamento que a mulher toma junto. geralmente a gente fala mais na candidíase, né? Mais na candidíase. Mas assim, tem outras infecções genitais também que o parceiro precisa tratar. Mas toda candidíase o parceiro tem que tratar? Não necessariamente, Tá. né? Toda candidíase tem que usar o comprimido, via oral, cápsula e a medicação tópica, que são os cremes, pomadas, óvulos vaginais? Não necessariamente. Então, cada caso é um caso, né? Só que, como o homem sempre tem vantagem em tudo na vida, né? É mais fácil, homem. É mais fácil, muito Só que mais não consegue fácil. fazer duas coisas ao mesmo tempo. Isso é fácil. Não, isso é uma grande vantagem da mulher. A mulher faz várias Fala pra mim coisas, assim, né? olha uma tartaruga e o cuida que a tartaruga Quando foge. minha esposa fala assim, amor, não sei o que. Eu falo, calma, eu sou homem. Eu só consigo fazer uma coisa. Uma coisa de cada vez. Duas já... Não dá. O máximo é ter Não. 3 abas abertas no computador, ainda vai, mas... Ai, mas aí já tá demais, hein? Não, ainda consegui evoluir. Ainda- 3? Nossa! Tá, ó, o primata aqui tá evoluindo, pô. Não. Mas quando... Não, coisa de casa começou falando, calma aí que... adianta. Não, eu falo que a mulher
por isso que Deus colocou a mulher para parir, né? Porque Se fosse o homem, tá. homem... Não, o homem começou a ficar um pouquinho assim, eu tô bom. É um ser dramático. Né? Eu vou morrer. E a mulher tá lá assim, ó, não tá aguentando. Vai pegar o Oscar, né, doutor? Para de frescura. E o Oscar vai Para para de ele, frescura tá? aí. A mulher tá com frescura aí. Mas então os homens também têm que procurar. Tem, assim, tem. Só que o homem, a maioria das vezes, não manifesta. Não manifesta. A candidíase, por exemplo, Ah, tá. não tem sintomas. Então, quando a gente percebe que tem que tratar o homem, o paciente vai no consultório com a queixa clássica de candidíase, a gente trata. Dali uns 15, 20 dias, o paciente retorna no consultório, que melhorou e depois voltou. Ela, doutora, aquela medicação que a senhora passou não resolveu. Falei, melhorou? Você usou, fez o tratamento, solucionou? Resolveu. E depois voltou? Foi. Quando que voltou? Quando você teve relação? Ou seja, o parceiro estava com a cândida, mas não tratou, então ele ficou ali com o fungo sendo um transmissor. A mulher teve relação, ela se contaminou novamente, e aí ela manifesta de novo. E o bonito não tem nada. Então, só corrigindo, não é só para as mulheres e meninas e adolescentes. Para você também, Homem adolescente, também, ó. homem, adolescente, pai de menina. Por favor, atenção com aí. Tem que se cuidar. E tem uma coisa do homem, né? Que querendo ou não, desculpa aí, galera, não são todos, né? Só lembrando uma coisa, pessoal, que olha, tive intervalo de memória. Não tem Pessoal, problema. tá gostando do conteúdo? Já curte, se inscreva e se gostou muito, compartilhe para alguém que precisa saber dessas informações que a gente está tendo hoje aqui com a doutora. certeza. Sim. Obrigado novamente, tá? Doutora, um homem normalmente é mais porquinho, vamos se dizer assim, Sim, né? sim. Eu lembro que um médico falou uma vez para mim que, cara, lava a mão antes de ir no banheiro, vai no banheiro, lava a mão de novo. Por quê? Tem cara que vai no banheiro, Sim. não lava a mão, vai no banheiro, sai, não lava a mão, cumprimenta um monte de gente, maçaneta de carro, celular, e aí, parceiro, vai, copo de cerveja, E vai chega aquela em transmissão. casa, aí quer dar amor, né? Muito amor pra dar. Exatamente. Tá Então, vendo? o homem tem que se cuidar, porque acaba interferindo na saúde da mulher. Né? Você vê, então não é só Não. a responsabilidade da mulher se cuidar, Não, né? É o parceiro, não. quem tá ali envolvido, Sim, né? e o grande problema, muitas vezes, é que homem... Gente, eu não sou nem machista nem feminista, tá? Não. Eu sou imparcial, mas infelizmente ainda temos muitos homens que... Não tem nada. Tô bala. Tô bala. Sou super-homem. Não tem Sou nada. lobo alfa. Eu não vou usar isso Ó, daí. sou O problema é lobo você. E aí eu até brinco com elas. Falo assim, ele não vai usar, então? Então faz greve. Boa. Uma plaquinha greve. Greve. No more. Não Greve. tem mais nada aqui. Que daí, né, ele vai ter que dar um chacoalhão aí pra tratar. Deixa eu ver. Se quiser usufruir o parquinho de diversão novamente. Se quiser se Quer brincar? divertir, vai ter que stop. Vai se cuidar, colega. Vai se cuidar, é isso aí. Ô, doutora, e tem idade pra acontecer isso? Não tem idade, né? Não, tem idade. não tem. Temos desde crianças até idosas. Tá vendo? Então, e a mulher na menopausa piora a situação, doutora? Na menopausa, é assim, ela tem muita coceira, mas pelo ressecamento vaginal. Ah, mais pelo ressecamento. Isso, e não necessariamente por ser uma candidíase, né? Agora, as mulheres idosas que têm diabetes, aí a gente tem principalmente com diabetes descompensada, a gente tem uma concentração de glicogênio local, que é, né, é o que a cândida gosta, e ela acaba proliferando, porque a cândida faz parte da vagina, faz parte da flora vaginal. Então, quando tem comidinha para ela, Ela adora. ela adora. Então, primeira coisa que a gente pergunta, paciente com candidíase, idosa, vê aquela região genital bem vermelhada, inflamada, com uma secreção clássica. A senhora tem diabetes? A gente já sabe a resposta. Né? Então, como que tá o seu diabetes? Ai, doutora, não tá legal. Então, é isso, né? Bate no que a gente confirma o que a gente está falando.
Então, legal. E, doutora, tem chance de obter mais candidíase na TPM? Sim, por quê? Eu ia perguntar sobre isso agora. É assim. Estresse. Tá tudo relacionado, né? O estresse, TPM. O ciclo menstrual da mulher, nós temos oscilações hormonais muito grandes, né? Eu tô falando aquelas mulheres, principalmente, que não fazem uso de pílula contraceptiva, né? Os anticoncepcionais ou algum outro método hormonal. Então, os hormônios, eles ciclam o mês inteiro. Próximo à menstruação, que é o pré-menstrual, você tem uma alteração hormonal que acaba mexendo com o pH da vagina, que pode acontecer, né? As mulheres que têm uma propensão mais intensa. E acaba, a cândida se prolifera e aí dá o quadro de candidíase. E é muito, muito comum, assim, a mulher falar, doutora, a maioria das vezes, aquelas que têm principalmente candidíase de repetição, eu começo com uma coceira uns dias antes de menstruar. Nossa, aí eu menstruo, alivia, não sinto nada. Quando termina a menstruação, volta a ter aquela coceira, aquele corrimento. É bem clássico da candidíase, por quê? Pré-menstrual, com esse desequilíbrio do pH, você acaba tendo um pH mais ácido, que a cândida prolifera. No período da menstruação, você acaba tendo um pH básico, porque o sangue ele tem um pH mais básico. E aí a cândida fica estacionada, digamos assim. E terminou a menstruação, volta o pH fica ácido, porque não tem mais o sangue. E aí volta a ter o corrimento, né? Volta a ter a candidíase. Então, isso é uma queixa muito comum. Tanto é que muitos tratamentos que a gente tem que passar para um tratamento profilático, que é um tratamento mais com um período mais extenso, a gente pede sempre para o paciente tomar uma medicação antes de menstruar, alguns dias antes de menstruar, que é para tentar evitar com que tenha essa proliferação da cândida. E por que o estresse? Pelas oscilações hormonais, você tem também... Não tem jeito, né? Aí vem a famosa TPM. A mulher surta, vira um bicho, e gerando o estresse, alteração de cortisol e tudo, uma coisa vai puxando a outra. Acaba interferindo na sua imunidade. Isso que eu ia falar, doutora, interfere na imunidade. Interfere também, né? E aí acaba desenvolvendo também a candidíase. Ou seja, o ideal, então, né? Vou falar ideal, doutora, mas assim, você é profissional, me diz. Seria começar o tratamento na parte imunológica ou não? Sim, sim. Ou imunológico ou alguma coisa tópica, né? Sim, No caso, sim. Quando a gente fala em candidíase de repetição, a gente tem que estar vendo essa parte imunológica da paciente, sim, né? E outros fatores que a gente tem que alinhar. Tá usando muito antibiótico? Como que estão seus hábitos diários? Você tem uma alimentação balanceada? Você fica muito estressada? sono também, né, doutor? O sono interfere, né? Então, tudo isso são fatores de risco para você ter uma candidíase de repetição. Então, temos que alinhar, sim, a parte imunológica dessa paciente para que ela passe não vou falar assim, nunca mais vai ter, né? Mas pelo menos que dê uma boa melhorada e pelo menos enquanto estiver tratando essa questão imunológica, a gente não tem episódios de candidíase. A doutora comentou, né, com a gente que 75% das mulheres... 75% das mulheres, ao longo da vida, pelo menos um episódio de candidíase vai ter. Vai ter. Não tem esse... 75%. Agora, a candidíase de repetição, a gente vê na literatura que a estatística é um pouco menor, mas na prática a gente vê que tem mais, né? Então, eles falam aí em torno de 3, 5% de candidíase de repetição. Mas na prática a gente vê hoje em dia que está maior. Mas por quê? Porque a mulher assumiu um papel na sociedade que acaba interferindo, né, com a sua imunidade. Ou seja, a mulher hoje ela é profissional, ela trabalha, ela é mãe, ela é esposa, ela vê a casa, então ela é... Multitarefa, é bombril, né? Ela é bombril. Tem que fazer tudo. Né? E quando fala esposa, ela cuida dos filhos e do parceiro, né? Sim, sim, porque o parceiro, a maioria das vezes, é um filho, né? É um outro filho. Sim. Ele quer o amor, mas ele quer uma mãe, ele querendo ou não, né? Sim. Ô, doutor, e com a pandemia, aproveitando, né? A doutora falou que tanta mulher tem esse papel agora, né? Sempre teve, né, doutora?
aumentou mais esses casos? Ah, sim, né? Aflorou mais por causa do estresse, Sim, com do certeza, ambiente? com certeza. Eu falo que a pandemia foi um fator, assim, infelizmente, um fator crucial em muitas situações na vida de todo mundo, né? Assim, E nessa parte do estresse, imunidade, não só a candidíase, mas outras doenças que estão relacionadas, né, com a imunidade também afloraram muito. Então, eu falo que os psicólogos e psiquiatras na pandemia, coitados, trabalharam nossa, que nem uns devem ter loucos, trabalhado né? igual doido. Deve ter trabalhado muito. Porque e nós da área da saúde, a gente acaba encaminhando também, porque não adianta a gente só medicar. Tem que ver a parte emocional também, Tem que ver, né? né? Tem que ir lá na causa, né, doutora? Exatamente. Vai tratar os sintomas, mas a causa Exato. está lá. Exato. Que interessante isso. E doutora, hoje, assim, o que você pega mais diariamente, assim? Qual que é a maior queixa das mulheres hoje? No consultório. No consultório. Você chega hoje, senta, oi, doutor, primeira Meu consulta. problema é... minha Oi, causa- doutora, tudo bem? Eu sou a Vamos lá. Esperança. O mais comum, de imediato, a primeira coisa que elas falam é o corrimento. É o corrimento. Corrimento. Primeiro. Temos a questão da dor pélvica também, que é uma queixa muito frequente. E quando a consulta já está quase terminando ali no finalzinho, quando a paciente já está quase levantando para ir embora. Que ela já teve ali a conexão, né? Exatamente. Que daí você sente, quando a paciente faz essa pergunta, você sente que a paciente realmente interagiu contigo na consulta, ela está sentindo a vontade. Doutora, eu não tenho vontade de ter relação. Caramba. Então, isso é uma queixa também muito comum, né? Que isso a gente dá aí para mais um novo tema. Perfeito. Ó, então guarda o Produção. tema, libido. Gê, já anota aí, hein? Anota Por aí. favor, por favor. E aí tem, né? Mulher gera vida, né? Eu li um livro uma vez, Gênesis, eu não lembro agora. Depois me cobra, Gê, que eu vou achar. Que falava que os gregos tinham, o homem tem a semente, que tem o gigante e tem que libertar o gigante. E aí você tinha que escolher o melhor vaso para depositar essa semente. E falando em semente, a gente fala de gravidez. Sim. E a gestante, que além de... É um peso, né? Sim. Carrega um cansaço, sono excessivo, tudo eleva o hormônio. Como é que... Candidíase nessa época, como que... Olha, a vagina da gestante, ela tende a ser mais úmida do que a não grávida, né? Justamente pelos hormônios próprios da gestação. Então, fica com uma vagina mais úmida. Mas aí é que a mulher tem que se conhecer realmente. Por quê? Se é uma secreção que a gente fala que é uma infecção, tem que tratar. Porque senão é um risco de aborto, um risco de Mais trabalho rápido de parto possível. prematuro, né? As principais causas de trabalho de parto prematuro são infecções urinárias e corrimento não tratado, né? Então, a grávida tem mais esse, porém, tem que se conhecer melhor ainda e tem que saber quando tem que tratar a secreção. E a gestante, ela fica com a flora diferente de uma mulher não grávida. Então, ela tem que tomar cuidado na alimentação, nos hábitos diários, atividade física, né? Lógico, tudo sobre orientação, principalmente quando a gente fala em atividade física na grávida, né? E tem como tratar também, né? Não são todas as medicações que a gente pode usar como a gente usa na não grávida, mas tem que ser tratado, sim. Tem que ser tratado. Caramba, olha só, né? Não, tem muita Gestante coisa. Eu ia aproveitar agora que a doutora tá falando do libido. E elas queixam o quê? Tô parada, não. Você já foi pra gestante? Falei, então deixa, eu vou voltar. Mas porque... não, aqui abre a Não, janelinha aqui aqui. é o seguinte, Windows, abre muito pessoal, pra janela. que a gente abre Porque a várias janela- janelinhas ele do abre muita Windows e a janela do gente vai Windows, é. fechando. Fiquem tranquilo que a gente vai Volta, entregar volta, o conteúdo. volta. Fica tranquilo. Vai, Vai, vai. assunto para até um outro podcast, doutora. Mas o que acontece? O que eu não tenho vontade... Doutora, eu não tenho vontade de ter relação. E meu marido não entende. Tem alguns que são até compreensíveis, né? Mas a maioria não entende. E acha que a mulher ou tem outro parceiro, ou a mulher não ama mais o parceiro. Olha o impacto. Impacto. E tem muitos casos de separação mesmo, do casal por falta de desejo sexual. Né? Então, eu falo assim, o homem tem responsabilidade nisso também.
porque ele tem que saber regar a plantinha dele todos os dias. Conversar, né, doutor? Conversar, agradar, né? Porque senão não é que o amor acaba, mas se você não rega aquela plantinha diariamente, o interesse sexual diminui? Sim. E a mulher, por essa sobrecarga que ela tem naturalmente hoje em dia, né? Ela acaba ficando cansada. Eu brinco assim quando elas falam isso pra mim. Então, tá. Então, não estou falando para a senhora trocar de parceiro, mas se imagine numa ilha deserta, num resort, numa ilha deserta, sem celular, você totalmente relaxada e você conhece uma pessoa. Você não vai ter vontade? Doutora. Eu vou ter vontade. Então, o problema não está contigo. É uma rotina do seu dia a dia. Né? Lógico, a gente pode passar medicações para tentar ajudar nessa questão, mas tem que ter o parceiro, é um papel fundamental nessa situação. Todo mundo quer alguma coisa para melhorar rápido, né, doutor? Eu quero uma cápsula, já vai melhorar. Não existe, tal, e aí não é volta assim. no quê? Na causa de novo. Não é Exato. tecnologia, amigo. Não evolui igual a tecnologia. Calma, Exatamente, segura. exatamente. Nossa, isso que coisa, mesmo. né? Ou seja, agora, de novo, olhando para a mulher, uns eventos, né? E lá embaixo tem outros eventos. Sim. Que caramba! Uma coisa puxa a outra. O doutor, e essas questões da candidíase e da vaginose, como a gente estava falando também, o que o doutor indica, assim, para mudanças comportamentais, o pessoal de casa está nos assistindo, né, Glauco? É importante. Sim, sim. Quais dicas você dá para as mulheres? Até pegando isso que o Júlio está enriquecendo o discurso dele, doutor, a gente vê, né? Que nem a gente começou falando sobre, dá gugada, chega cheio de informação, e a ideia é que... Às vezes desinformação, né? Sim, é sintetizar e passar de uma forma mais clara e lógico, né? Todo mundo é profissional, mas mais profissional e direcionado. Olha, tem alguns fatores, sim, que a gente pode estar alinhando para essa mulher ela acabar tendo uma qualidade de vida melhor. Por exemplo, alimentação. Vamos evitar excesso, tudo que é excesso na vida faz mal, né? Uhum. Então, vamos evitar excesso de leite, principalmente para candidíase, né? Excesso de leite, derivados do leite, excesso de chocolate, excesso de café. Mas o chocolate... O famoso doce. Mas ela falou uma palavra do que você gosta aí. Imagina uma mulher que fosse você na versão feminina. Café. E é algo assim. E eu até não sou nessa parte do café, eu brinco, né, com as pacientes, que é o meu combustível diário, né? É bom, né? O negocinho, pretinho básico é bom demais. Mas o excesso do café também faz mal. Atividade física te dá uma sensação de bem-estar, libera endorfina e tudo isso melhora o estresse, consequentemente melhora seu estado imunológico, consequentemente melhora os quadros de candidíase, né? Então, as roupas que você usa, né, como a gente estava falando, dependendo do dia, se está mais quente, evita roupa muito apertada, tenta usar uma roupa mais folgadinha. Se você faz uso de muitos antibióticos, também tem que tomar cuidado. Não que você não vá tomar, mas tem que ver por que você está tomando tanto antibiótico, né? Vamos tentar ver a causa do excesso de antibiótico, para evitar usar tanto. Por quê? Quando você toma antibiótico, você combate uma doença, mas você diminui o seu quadro, o seu estado imunológico, que leva a ter o quadro da candidíase. Pacientes que fazem uso de algum tipo de quimioterápico também diminuem a imunidade. Tudo está relacionado, né? E hoje, e tratamento a gente tem, eu falo que essas são as medidas profiláticas, tratamento a gente tem as medicações orais e tópicas, né? Uma outra questão hoje que é muito utilizada e tem uma resposta muito legal, que também a gente pode conversar isso futuramente, é a questão do laser vaginal, que ajuda muito também nessa parte de corrimento e repetição, porque estimula a produção de colágeno da vagina e, consequentemente, vai melhorar o quadro de corrimento. Nas pacientes mais idosas, melhora o quadro do ressecamento, da atrofia vaginal,
Então, é bem interessante também. E hoje tem até a parte estética, né? Sim, tem o laser que a gente usa para rejuvenescimento, parte estética, Questão de clarear. clareamento. Quanto tempo essa parte estética, doutora, mais ou menos Ganhou força quando isso? Tem até gente que lançou kit no seu íntimo. Caramba, que interessante. Já tem um tempinho que temos o laser, né? Mas agora eu falo que tá tudo muito moderno, né? E a mulherada não quer mais só saber em se cuidar o rosto, a pele, né? Ela quer se cuidar por dentro também. Então ela quer ter uma qualidade de vida melhor, principalmente com o seu parceiro, né? Então, o laser, ele é muito legal mesmo. legal. Casos de incontinência urinária também, né? Tem uma resposta bem bacana. Tá. Ô, doutor, e quando a gente fala de comportamento, né, que você está dando a dica aqui pro pessoal, porque comportamento é uma coisa difícil de mudar, né? Sim. Então, se fosse fácil, ia ser maravilhoso. Quando Sim. você, no consultório, recomenda, você dá essas dicas para pacientes, como é que é? Eles voltam, falam, doutora, fiz tudo bonitinho. Não, ixi, doutora, acho que o fica grande- com medo da Como é doutora que é e nem aquele- volta falando, né, É a Gal? adesão, o famoso Adesão adesão do ao tratamento. Quando a gente percebe que a mulher não toca no assunto, é porque ela não fez. Ah, quando ela não entra falando, tipo, doutor, eu fiz o tratamento. não. Quando ela não toca. Ou então você pergunta, e aí, como que a senhora tá? Melhorou? Ah, não, melhorei. E já aí já desconversa. É porque não seguiu a risca, né? Então a gente não tem uma fórmula milagrosa que vai resolver. É o dia a dia que vai resolver sua situação, né? Você tem que saber controlar tudo na vida. E essa parte também. Então, não tem nada que eu dou que vai resolver e nunca mais vai ter. E eu brinco assim, às vezes na correria, a gente tem que também sentar, explicar, tomar um tempinho maior da sua consulta Sim, e expor isso para o paciente. Né? porque às vezes eles ficam tímidos com o médico. Ficam. Eu vou falar eu mesmo. Quando às vezes eu vou no médico, por mais de ter visitado o médico anos, doutor, às vezes eu chego, eu fico tímido, falo, ô doutor, porque às vezes eu falo, não, só isso aqui, vai lá, você faz. Tipo, beleza, e aí, faço, não faço? Ou até mesmo quando vai para nutricionista, né, Gal? Ai, fez a dieta? Não fiz. Não, doutor, eu segui tudo direitinho. Vamos pesar Aí- então, vamos ver se a Aí gente... já vê aquela imagem, a pessoa abrindo a geladeira, 8 brigadeiros. Ou pegando leite condensado. né? Já, pote de sorvete. Não, mas eu segui, eu não sei o que eu tô fazendo de errado. É que nem gestante, né? Quando engorda muito, né? O que a senhora tá comendo? Não, doutor, eu tô comendo super certinho. Não, a senhora não tá comendo E o certinho. parceiro normalmente engorda também, né, doutora? Engorda. O parceiro tá grávido junto, né? Que coisa bizarra. E aí eu olho assim pro Fala por mim. parceiro, doutora, ela tá mentindo. Ela come horrores, ela come Ele porcaria. vai cagar. Eu Vai. cagueta. E eu até brinco, ai, adorei. Eu adoro quando o parceiro entra na consulta. Porque Porque, ele é o sincero. e ele tá preocupado não só com a esposa, né? Mas o filho dele tá ali. Então ele cagueta mesmo. Vai lá e fala. E, lógico, né? Quando a gente fala de várias alterações, sintomas, enfim, a obesidade nisso também. Sim. Na candidíase, a obesidade, ela parece que acelera. Sim. Vai, Ayrton, acelera o processo. Exato, porque tanto o excesso do açúcar, Eu ia né? perguntar, o açúcar é o vilão de novo. É né, o- doutor? é o vilão. É o vilão. Ele é o vilão. Eu falo que o açúcar deveria ser banido, né? Mas é tão bom, É né? bom, né? É gostoso. Ai, é uma delícia. Gostoso, que nem o chocolate, o doce. Eu vejo. Aquele cafezinho com chocolate depois da refeição. Isso aí é, você falou do café, o chocolate ali do lado, Tem você como, dá aquela tem golada, como. fala, pô, Uma, tá ótimo. uma aguinha com gás, tá tudo lindo. Tudo certo. Então, a obesidade, o açúcar. Também. E o que acontece na obesidade também é muitas vezes a mulher não consegue se higienizar. Isso aí. Fica com dificuldade, né? Fica. Outra coisa da higienização são as crianças. Aparece muito no consultório. Criança, que a mãe fala que tá com uma secreção, a região genital da criança tá vermelha, aí você vai ver, e realmente é por falta de higienização, né? Eu brinco com a minha filha, que tem 4 anos, eu falo assim, dou banho nela, limpo e tal. Aí a hora que eu vou enxugar ela, eu deito ela, falo, filha, deixa a mamãe olhar, ver se não tem nenhum queijinho.
Ela abre a perninha. Ai, que fofo. Mamãe, não tem queijinho. Não, e essa forma criativa vai gravar pra vida. Não, eu já vou usar, inteira. porque minha filha tem 4 anos. É. E ela teve problema também. Então, mas é o que eu falo pra mãe. Não precisa ter medo da vagina, da pepeca da sua filha. Pepeca. Da pepequinha. Famosa pepeca. Tabu da pepeca, né? Pepeca, pimpinha. né? Cada um vai dando apelido. Eu já ouvi até bacuinha. Bacuinha, nossa. Bacuinha, não sei. Não tenho fonte. Eu lembro que alguém falou, porque a bacuinha tá fedida. Alguém falou uma coisa. Não, eu me lembro você falando isso, doutora, quando eu fui pai com 24 anos, hoje tenho 40. Então fui um pai novo. Imagina quantos aí também nos assistindo que são pais novos E os pais mais jovens têm um tabu ainda maior de ver. Sim. Meu marido, lembrei agora. Meu marido, ele. Primeira vez que ela era bebezinha, né? Eu fui limpar e tal. Aí eu abri bem assim, né, pra ver e limpar com algodãozinho, água. Aí eu falei pro meu marido, ai, olha que bonitinha, tão bonitinha a perereca dela, né? Meu marido, ai, que horror, eu não quero, filho, me mostra isso, esse buraquinho. Eu falei, nossa, vamos lá, vamos sentar, vamos conversar sobre o seu passado, que eu não conheço. Não, eu me lembro, né? Porque aí você vai trocar fralda, fez o cocôzinho ali, aí você vai limpar. Aí fiquei pensando também, e se eu fosse pai de menino, né? Como é que ia ser? Porque o menino também, doutora, a gente fala das mulheres, mas os homens, por exemplo, a gente tinha que pegar nosso pai, nunca sentou pra conversar com a gente. E nem o pai dele conversou com ele, sem pegar atrás. Ixi. Né? Por isso que eu falo que é uma mudança cultural e comportamental da Sim. sociedade em relação a orientar os filhos a fazer, vai pra cá, vai pra lá. Sim, e eu falo assim, se você tem esse tabu de conversar com o seu filho, seja homem, seja mulher, então peça ajuda, né? Que nem a mãe que realmente tem aquele bloqueio de conversar, não consegue, é dela. Então, leve no ginecologista. Doutor, eu vim aqui, queria que a senhora orientasse minha filha, para ela conhecer o corpo dela, né? Enfim, e daí a gente dá todas as orientações, a gente deixa a criança, o adolescente, né, à vontade. E eu até falo assim, se quiser vir no outro dia, só você entra, a gente conversa, você tira suas dúvidas. Então tem que pedir ajuda, porque tem que conhecer, né? E é importante essa questão da criança, ela tem que aprender como se higienizar. Então, quando ainda é pequenininha, a mãe e o pai limpam e tem que conhecer, né? E tem que limpar, não precisa ter medo, né? Eu falo, lógico, não vai enfiar nada lá dentro da perereca da neném, né? Mas assim, tem que limpar. Tem que tirar o queijinho, né? Porque aquilo ali é uma secreção que não é legal e que tem que ser limpada, porque senão aquilo acaba trazendo um processo infeccioso também. Começa a ficar vermelho. Quantas crianças, pediatra então deve ver isso rotineiramente. Nossa, a mãe falando, a perereca da minha filha tá irritada, tá vermelha. E é por conta disso. A maioria das vezes em criança é por higienização incorreta. E doutora, o lencinho umedecido na sua conduta é recomendado? Depende do lencinho, né? Eu falo assim, lencinho com muito cheiro, eu não acho legal, tá? É química, né? Tem bastante. Exatamente. Então, o ideal é água e algodão, né? Principalmente em criança. Você vai limpar? É água e algodão. Lógico, a gente acaba tendo numa bolsa, vai pra rua, até mesmo em casa, Sim. né? Mas eu brinco assim, pode usar o lenço? Pode, mas você tem que ver o lenço que sua filha se adapte, né? Eu mesma, experiência como mãe, eu usei dos lenços mais famosos, desde os mais simples, né? E nem sempre o mais famoso e o mais caro é o melhor, né? É que nem pílula, por exemplo. Doutor, eu quero a pílula mais moderna, que não vai me dar efeito colateral. Não é assim, você tem que ver o que se enquadra para você. Como a gente dá a pílula mais cara para o paciente, melhor que tem no mercado, e nem tudo que é mais caro é o melhor, né? O paciente não se adapta, a gente dá lá a pílula de 1900 e bolinha, a paciente fica ótima. Então, eu falo, lencinho umedecido é a mesma coisa. Você tem que, como os sabonetes íntimos também, né? Outra coisa aqui. Né? Que isso é muito comum. Tem problema usar o sabonete íntimo? Não, pode usar. Mas você tem que ver como você vai respondendo.
Não precisa ser algo corriqueiro. Toda vez que você vai se lavar, às vezes o excesso da limpeza desequilibra a flora. Eu ia falar, todo excesso, né? Sim, então eu falo assim, quando a paciente tem essas queixas de candidíase, corrimento, secreção de repetição, que tem que tratar, eu falo, como que a senhora se higieniza? Né? Que sabonete que a senhora usa? Vamos trocar, vamos usar um mais neutro. Procura não usar com frequência. Agora tem mulher que usa sabonete íntimo todo santo dia, 5 vezes por dia, usa lencinho com cheiro e não tem nada. Então tá bom, então segue. Mas esse não é o habitual, isso é exceção. Caramba, não usa... Quer ver, né? Como é que fala? Hábitos de cada um. O meu hábito não é igual ao seu, que às vezes vai ter resultado com ruim, que não vai certeza. ter... Ô, doutora, agora... Olha lá, deu branco agora a pergunta? Não, calma que eu vou perguntar. Não, você tem pergunta, sim. Tenho pergunta. Se não tiver, eu tenho aqui. Não. Quando o corrimento... Aí voltando. Quando o corrimento é branco, é a candidíase? Não, nem sempre. Nem sempre é Nem candidíase. sempre. Nem sempre. Assim, é difícil você ter uma... Eu, particularmente, nunca vi uma candidíase sem coceira. Tá? Voltando, a candidíase seria o que, Gi? A candidíase parece uma coalhada. Uma coalhada. Coalhada. Sabe aquele doce ambrosia? Rança do... Toda vez que você lembrar de comer ambrosia, você vai lembrar. Agora já... Agora eu vou falar... Estraguei a ambrosia. aquele, né? Almoço de família, chega, entrega... Olha essa beleza. Aí dá aquela resposta, eu não trabalho com não isso. trabalho Eu com não isso. trabalho com isso. Não. Eu tô cheio. Na criança já é... Por exemplo, na criança geralmente tem. Tem. Seria essa coalhada? Nem sempre. Na criança pode até acontecer, tá? Mas é mais difícil, principalmente criança pequena, né? Agora, quando você vai chegando mais próximo, assim, da adolescência, aí é mais comum, sim. Mas na criança, geralmente, É natural da criança e mesmo. pela higienização, acúmulo de secreção Tá, que não é limpada, entendi. entendeu? Mas, assim, a candidíase, geralmente, ela é branca e parece essa coalhada, esses grumos, né? Mas, e toda coceira é candidíase? Não. Isso Então, quando o paciente chega no consultório, doutor, eu tenho candidíase todo mês. Eu falei, toda vez que você tem candidíase, você procura um médico para fechar o diagnóstico de candidíase? Não, doutora, mas coça, tem corrimento. E às vezes para de coçar sozinho, ou então, opa, a candidíase ela não cura sozinha, né? Você tem que medicar. Então, se é uma secreção que está tendo coceira branca e que muitas vezes desaparece, depois reaparece, não é candidíase. Pode ser só estar tendo uma oscilação do pH da vagina, por algum momento ele reestabiliza, depois ele desequilibra novamente, e daí tem essa coceira, né? Mas também tem uma coisa uma patologia que o pessoal sempre confunde muito, e tem muitos profissionais também que não conhecem, que é a vaginose citolítica, que é outro tipo é muito semelhante com a candidíase. Ela coça, mas não é uma coceira tão intensa. Tem dia que coça mais, tem dia que coça pouquinho. E não são aqueles grumos, é uma secreção mais fluida. Branca também, mas ela é mais fluida. Entendi. E qual que é a origem dessa secreção? Dentro? Onde que sai o... Como começa? Como começa? Como começa essa A secreção? mucosa vaginal, a vagina, ela tem bactéria. Então, são as bactérias da vagina que proliferam. Elas começam É tudo Trocando local. ideia, né? Exatamente. É mais ou menos isso. Elas estão trocando ideia. É mais ou menos isso. E vai formando. A comunidade, né? Tem até um livro aqui que diz, né? 10% humano. Ô, doutora, e a orientação desses pacientes? Não sei se já teve essa prática para compartilhar com a gente, porque assim, hoje tem a era da informação, que é o celular, tem o papel, para orientar esse paciente. Eu falo, comunico ele pela internet, eu comunico internet, eu digo smartphone, né? Sim. Os canais de comunicação. O canais de comunicação e o papel, assim. A doutora já chegou... Olha, eu dei o papel, a pessoa conseguiu colocar em prática as dicas que eu dei para ela. Não, quando eu orientei ela pelo tablet, pelo smartphone, foi melhor quando eu falei lá, doutor, o que a doutora pode... Eu sinto assim, que quando a paciente, ela quer... Força de vontade. Exatamente. Quando ela quer
só de você falar, olhar no olho e explicar, Ela já absorve. aprendeu. Quando ela quer algo milagroso, ela não absorve essas orientações, seja da forma que você passar, seja pelo smartphone, seja papel, seja falando, ela não absorve. Ela não vai absorver. Não. Porque você está falando, tá assim, eu preciso curar logo, quero tomar esse remédio para melhorar e Exatamente. Uma dica agora que me veio aqui na memória, muito legal. Paciente que está com coceira, vamos supor, está lá em casa um domingo no almoço, começou a ter aquela coceira e está piorando, não tem como procurar um médico naquele momento, banho de assento com chá de camomila. Olha aí. Dica boa. É um potente anti-inflamatório natural. Prepara um chá normal, não tem as medidas, senta ali numa bacia com aquele banho e que vai ajudar. Evite usar banho de assento com vinagre, com bicarbonato, porque você não sabe o que você tem. Isso aí são, vamos dizer assim, os tratamentos caseiros. Exato. Artesanais. Porque se você tá com candidíase e você faz um tratamento, um banho de assento com vinagre, nossa senhora, sua periquita vai pegar fogo. Eu tô jogar álcool. Meu Deus E do tem céu. muitas vovós que falam, minha filha, vai lá, faz o banho de assento com vinagre. Não. Agora, se você faz com bicarbonato, para paciente que está com candidíase, vai ajudar. Então, na dúvida, faz com chazinho de camomila, que sempre vai te ajudar a aliviar os sintomas até você procurar uma ajuda de um profissional. E precisa, legal. Precisa muito procurar o profissional. Que é aquela coisa, né? Automedicação e dar gugada, né, você vai encontrar alguma coisa. É legal, pode até amenizar um pouco, mas depois exatamente. você não vai na causa, né, doutora? Exatamente. De novo. Tem E que ainda tratar a causa. falando sobre, eu sempre volto a certas coisas, vamos fechando as janelinhas do Windows, né? Para evitar a candidíase na gravidez, o que você recomenda para as mulheres? As mesmas orientações, né? Tá. Se possível, com orientação médica, se não tiver nenhuma contraindicação no período gestacional, fazer atividade física, gestante deve fazer atividade física, cada uma tem uma indicação única, né? O médico, o seu profissional vai saber o que você pode, de acordo com sua gestação, as contraindicações, uma alimentação equilibrada. Não precisa, se eu não comer uma barra de chocolate agora, meu neném vai nascer com cara de chocolate. Não vai nascer Imagina, com cara sai de com a chocolate. cara quadrada daqueles chocolates. Eu ia Não. falar marca aqui, mas não, né? Não, você pode passar vontade na gravidez? Pode. Isso tudo é mito, não vai morrer. Tinha várias pacientes, antes de eu ser mãe, falavam assim pra mim, doutora, você não é mãe, né? Quando você engravidar, você vai ver. Gente, quando eu engravidei, é assim, é difícil? Mas é possível, né? Você consegue, você pensando não só em si, se você não quer pensar em o que eu falo, não pense só em você, pensa no seu filho, na sua filha, você se cuida porque ela precisam de você. Então, tente, toda vez que der vontade de fazer alguma coisa que você sabe que não pode, não pense em você, pense que não vai ser legal para o seu filho, né? Então, passei fome na minha gravidez? Não passei vontade. Vontade passa, não tem jeito. Né? Mas é disciplina. É possível. Já dizia Mestre Yoda, né? Disciplina não ter, Jedi nunca será. Sim. Né? Pra quem gosta de Star Wars, é isso aí, frase clássica, né? Sim. Então, se fosse para falar da alimentação, a primeira coisa é o açúcar. O açúcar. O açúcar não faz bem pra nada, né? Atividade física. O sono também entra. sono. E diminui o estresse. O estresse. Né? Que é a consequência da alimentação. O açúcar, a alimentação. Exato. Eu acho que o mais difícil é o estresse. O estresse é o primeiro, é o detector, né, doutor? Ainda mais no mundo que a gente vive hoje. Nós entrevistamos um neurocientista recente, doutor, ele estava falando sobre as frequências e ondas, né? Do ambiente onde a gente vive, como estimula essas ondas no nosso cérebro, né? Traduzindo, foi meio cientista, mas... nós somos produto do ambiente. Somos produtos do ambiente. Mas é verdade, se você está num ambiente que não tá legal, você não se enquadra ali naquele momento, né? Naquele ambiente, você pira, né? Quer ver, doutora, TPM
é pior que o estresse, é tudo a mesma coisa, né? Porque eu não sei se você vai, TPM, potencializa um é, ou assim. é a mesma coisa, não é a mesma coisa? Ó, vamos lá. TPM, Lá vem. tensão pré-menstrual. Quando o paciente chega assim pra mim, doutora, eu tenho uma TPM que não sara nunca. Eu falei, como que é? Quantos dias antes de menstruar? Não, doutora, é o mês inteiro. Eu falei, opa, isso não é TPM. Isso é estresse. É estresse, né? Então você tem que saber distinguir Tem o que a confusão que aí, é TPM, é tensão pré-menstrual. Se você não menstrua, você não tem TPM. Que nem paciente fala, doutora, eu não menstruo mais, mas nossa, minha TPM não para. Você não tem TPM. Tem que ver outra coisa que está acontecendo. Porque o estresse aumenta, a tensão Sim. pré-aumenta, ela acha que tá normal Exatamente. e vai e não... Agora, na TPM, que não deixa de ser uma forma de estresse, né? Mas ele fica mais intenso. Aqui. E, doutor, que idade a mulher tem que começar a ir no ginecologista? A procurar um profissional? Olha, Quem tem o pediatra, né? Vamos por Sim. filha pequena, Eu 4 falo anos, assim, muito pediatra. enquanto a criança é pequenininha e o pediatra vai orientando a mãe e tá indo tudo bem, ótimo, né? A partir do momento que a mãe sentiu que só o pediatra não está sendo o suficiente, ou até mesmo recebo muitas crianças no consultório que o próprio pediatra pediu a orientação de um ginecologista. Então, não tem uma idade específica, né? Mas eu falo assim, pelo menos uma vez, até mesmo antes de menstruar, seria legal para a gente conversar com a mãe, explicar, principalmente as mães de primeira viagem, né? E depois que menstrua, tem que ir no ginecologista. Esse tem que ir por uma série de fatores. O né? dia que minha filha contou pra mim, eu falei, ai, filho, Meu bebê. você não é mais criança. Meu bebê Ai, pai, para. Mas não come. bebê cresceu. A minha, Para, a minha para, chama de para. bebê, ela fala, eu não sou bebê, eu sou criança. Aí tem vezes que eu chamo ela de criança, ela fala, eu sou bailarina. Aí ela fala, tá, você é bailarina? Ela, não, eu sou princesa. Eu falei, ixi, cara. O que você é, então? Você, aí ela fala, eu sou criança. Eu falo, então você vai ser criança. A minha fala assim, fala, neném, vem cá. Mamãe, eu não sou neném. Ah, filha, você sempre vai ser meu bebê. Não, mamãe, eu sou mocinha. Olha só. Tá bom, Chegar mocinha, na vem aqui. adolescência, Não, mas é... Aí a gente vai ficando mais velho, fala assim, eu queria ser criança de novo, eu queria ser adolescente, não porque a gente tem essa coisa de acelerar esse processo, e não é. Ou seja, o pai de menina é mais complexo ainda, É. né? O cuidado, a atenção dele em cuidado é muito maior. Sim, com certeza. E então eu falo assim, quando menstrua, a gente tem que levar principalmente para o controle de natalidade, né? Porque a desinformação, ou muitas vezes tem a informação, mas acha, não, comigo não vai acontecer. Né? Acabar. Exato. Então, ó, uma coisa que eu tô pensando aqui, quando a gente fala do paciente que chega pra doutora no final e fala pra doutora, é você ter um diálogo com o médico também, né? Sim. Se abrir, pessoal, se abre, né? Fale com o médico. Eu falo assim, Médico não é um bicho, né, doutora? Não você tá é. ali pra realmente E auxiliar, eu falo assim, né? Porque o, nosso médico, ai, pelo amor de sim, Deus. o ginecologista em si, ele tem que ser um pouco de psicólogo Eu também. ia perguntar, você tem que ser formado em psicologia também, né? A gente aprende Tem que aprender na prática. Né? Não queria, mas vou ter que aprender. A gente aprende. Então, se você, vamos supor, passou com a doutora Helenice, não se identificou, não conseguiu se abrir, procura outro. tem Né? É problema. que nem psicólogo, você tem que ir aquele que... psicólogo não adianta. Quanto você foi? Foi um só. Não, então vai em outro. Como tudo, né? Você não se identificou com aquele profissional, vai em outro, porque você precisa se abrir, você precisa ter um diálogo para você mesmo, para o seu bem, né? Então tem que conversar, tem que se abrir. E fazer as perguntas mais mirabolantes. Porque às vezes ele tem dúvida e vai embora sem. Às vezes fica tímido, eu não vou fazer essa fica. pergunta porque pode ser muito muito tosca, boba a passar pergunta. vergonha na frente do médico. Acontece. O que a doutora falou dessa questão da gravidez é a gravidez indesejada, né? Que às vezes você vai, de novo, uma argila para o mundo. E aí tem todo o cuidado, educação. Sim. A gente via muito na adolescência, né? Quando tinha uma menina grávida. Você fala, caramba, tão nova, 14 anos, 15 anos. Você fala, Jesus, como que vai ser isso no... Teve uma situação que eu peguei, foi até na minha residência médica, que eu fiz um parto de uma menina de 11 anos de idade. Nossa. Né, que essa foi assim, eu nunca esqueço. E depois, quando a gente foi vê-la no quarto, no outro dia, depois do parto, eu falei com ela, né, eu conversei, falei, olha, depois vamos procurar um
procure seu ginecologista, né, para se cuidar, fazer revisão pós-parto, para que uma nova gestação indesejada não ocorra. E aí ela falou para mim, doutora, mas eu quis. Então, o que se passa na cabeça dessa criança, né? Uma criança, gente. O que se passa? Ela acha que vai estar brincando com Uma boneca, né? Uma criança brincando com uma boneca. Então, por isso que a importância do diálogo dentro de casa. Diálogo dentro de casa, diálogo com o médico. Exatamente. E tem que ter. E às vezes não conversa, né? Não Isso que é conversa, engraçado. não conversa. Não, ainda mais hoje, se você pegar a família, né? O celular é o novo cigarro. Sim, Você olha numa mesa assim, tem um tá ali com o celular, o outro no seu mundo, sim. conectado, e aí a hora que pergunta, fala com fulano, vê com ciclano, vai fazendo não sei o quê. É assim normalmente. Sim, é o que a gente vê. sim. E é até engraçado, né? Você tá num restaurante, aí você olha pro lado, a mesa cheia de gente, todo mundo. Às vezes família, né? É uma coisa que a gente vai ter que, como é que fala? Mudar, né? Um comportamento que a gente vai precisar olhar, e falar, parar e olhar. Eu não vou falar assim, eu não faço isso, ninguém em casa faz, faz, só que a gente tem que se policiar, Sim, né? sim. Eu acho que a tecnologia está aí, as crianças também têm que usufruir da tecnologia, mas tudo com equilíbrio. Exatamente. Perfeito. E chegamos, né? Estamos chegando no final. Olha. Eu quero punhal. Acontece intervalos de meia hora, fazem parte. Tem mais alguma pergunta interessante, Júlio, aí, para fazer para a doutora? Não, acho que a gente... Não. Nossa, Doutora- a doutora falou bastante. Ai, falou, falei, né? falou. Minha boca tá Nossa, até seca. Imagina, Doutora, mas você já tinha falado com alguém em público assim. Não, ela falou que gente, não. agora que eu Ó, já- segredinho, a doutora Já falou, falou. não, imagina. Gente, já. agora eu vou falar. Como eu falei para vocês antes de iniciar a gravação. Eu nunca tinha falado assim, Legal. né, para divulgar em mídia. Nunca gostei de falar em público, palestras, já fui convidada para palestrar, mas eu sempre tive um bloqueio. Eu falei, gente, mas chegou um momento na vida que a gente precisa evoluir, né? Sim, sim. É que nem a questão do Instagram. Sempre me perguntam, doutor, mas qual que é seu Instagram? Então, e eu só tinha Instagram, assim, pessoal, né, pra ver e tal, e não era de ficar mexendo. Até que no começo desse ano, de tanto que eu fui bombardeada, falei, gente, tem Eu que vou ter chacoalhar. Vai. Tem que chacoalhar. E aí eu criei o Instagram profissional, né? Porque. E aprender a falar. Muitas pessoas falam, doutora, você não vai fazer uma live? Vou. É que as pessoas pensam assim, a doutora tem que estar nas mídias sociais, senão você parece que você não é ninguém, né? Não é isso. Eu falo né? assim, É um gente, canal de comunicação. Se eu falava antes, né? Se eu depender de divulgar, me expor, para ser um profissional, eu vou morrer de fome. Mas, atualmente, as pessoas buscam isso, né? E cada vez mais, né? E acredito que antigamente a gente chegava, sou dos anos 80, né? Segredinho. Você só tinha televisão e era aquilo que tinha, era aquele Só canal. assistia Cavaleiro do Zodíaco Manchete, Glauco. Eu não ia falar o outro nome, mas você falou um outro. Caramba, rapaz, mas Você tudo não é bem. da TV Tupi, Mas era calma. isso. Hoje a gente tem uma biblioteca de Alexandria na palma da mão. Sim. Um excesso de informação que traz escassez de atenção. Só que o que é interessante, deu um palco aqui, a ideia, né, do SantaCast justamente é um palco, um local, para que a gente possa colocar, Sim. não vou falar extrair, doutora, mas colocar para fora um conhecimento tão rico como a doutora compartilhou hoje Sim. com a gente, né? Com a gente aqui, mas quem fora está nos aqui. assistindo é Sim. muito valioso. Quando a gente pega esse final aqui que a doutora falou de uma jovem, né? Tendo isso, como que está a base educacional, né? Sim. Dentro de casa, como está a comunicação. E às vezes a gente vai tocar o coração de alguma pessoa aqui, vai se identificar e falar, poxa, eu vi um podcast com a doutora Eunice, com o Júlio, na Santa... Enfim. Que a informação chega da melhor forma possível, que as pessoas tenham consciência. Mais transparente, né, doutora? Sim. E sempre batendo em ciência, em estudo, não trazendo aqui... Vamos... Até você esqueceu de falar. Né? Tratamento, como é que é? Procure seu médico. Sempre. sempre, Não, sempre, eu falei, mas vamos falar de novo. Não se automedique, pessoal. Procure sempre um profissional de saúde. Ele vai te orientar da melhor maneira possível. Sim, não com vai sair aí, certeza. vou fazer um milagre aqui, composição, alquimia. Rápido, melhor rápido. Vou emagrecer, Porque vou fazer tal, vou tratar a candidíase mais rápido usando
Não é vinagre, a doutora falou, sei lá, usar álcool. Ai, é que eu vi uma fórmula, a menina jogando, pelo amor de Deus, vai tacar fogo. É. Isso, daqui a pouco Mas, joga ó, álcool, pessoal, taca fogo. doutora, Obrigado mais Obrigado. uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade novamente. Espero ter trazido um pouquinho do Pô, meu Meu conhecimento. Deus, muito, eu temos. como pai já tô aqui, ó. Já vai imaginando o negócio. É, sim. E foi um prazer divulgar aí com vocês o meu conhecimento. Muito Perfeito. bom. Doutora, muito obrigado. Perfeito. Eu que agradeço, finalizar. pessoal. Então, pessoal, ó, de novo, já dá a curtida aí. Gostou muito do comentário? Compartilha, faça sua inscrição, aciona a notificação e, ó, para quem quer conhecer melhor o trabalho da doutora, vai ter na descrição do vídeo onde encontrar essa profissional maravilhosa. Mais uma vez, muito Eu que obrigado. agradeço. Olha que eu ia fazer o namastê aqui, calma aí. Namastê. Muito obrigado. Tchau. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada a vocês. Agradecemos. Tcharam? Tcharam.